Paz e misericórdia da parte de Jesus a todos. Amém? Quero dizer da alegria e do privilégio que Deus me concede estar com vocês novamente. Me sinto agraciado por Deus nos planos infinitos do Mestre. Ele tem me concedido conviver com vocês aqui, bons momentos, e agradecemos porque podemos pregar a palavra de Deus. Os irmãos já oraram. Eu peço que, mesmo assim assentados, abram suas Bíblias no versículo que vocês conhecem, Atos capítulo 1. Aliás, algumas pessoas que participaram aqui já citaram coisas que eu vou falar nessa noite. Atos 1, versículo 8. Vamos ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Estamos nessa noite fazendo referência ao aniversário da igreja e à festa de Pentecostes. Nós sabemos que Deus escolheu que a sua igreja fosse fundada historicamente ali no dia de Pentecostes. Já anteriormente havia sido lançado o fundamento teológico e o fundamento espiritual da igreja, que é o próprio Cristo. Mas ali, no dia do Pentecostes, houve a fundação histórica, o início da igreja. Surgiu ali um novo tempo. E o que marcou aquele novo tempo foi o derramamento do poder do Espírito Santo de Deus. E às vezes, irmãos, nos detemos nessa ocasião do Pentecostes na forma como se deu o derramamento ali do poder do Espírito Santo. A gente se concentra às vezes no vento, no fogo e nas línguas. Há aquela discussão se foi línguas estrangeiras ou línguas estranhas. E há toda uma questão que se detém na forma. Mas Jesus, anteriormente, aqui no capítulo 1, ele fala qual era o objetivo daquele derramamento do Espírito Santo de Deus. E era capacitar a igreja, ali no seu início, para a divulgação do Evangelho, a propagação da palavra de Deus, e fazer cada membro, cada crente em Jesus, uma testemunha eficiente. Então essa é a essência, a razão por que aconteceu tudo ali, para formar de cada um uma testemunha. E se a gente se reportar para anos, centenas de anos atrás, já o Pentecostes, a gente vai lembrar da Torre de Babel. E na Torre de Babel houve uma confusão de línguas e as pessoas não se entenderam, cada um se dividiu em etnias e em povos diferentes, porque ali houve uma divisão feita pelo próprio Deus, porque Deus não se agradou do tipo de união que estava se formando ali na construção da Torre de Babel. Já em Pentecostes, Deus usa também as línguas, mas para unir, e mostrando que a igreja tem um caráter de unir as nações em torno de Cristo. Havia muitos judeus ali, mas judeus de lugares diferentes, e que cada um entendeu na sua própria língua, mostrando o objetivo do derramamento do Espírito Santo, que é unir, que é levar a todos a Cristo. E algum tempo depois, a igreja começou a pregar também para os gentios, e hoje nós somos frutos dessa pregação do Evangelho que começou ali no dia
de Pentecostes. E desse Atos 1:8, eu poderia falar aqui, por exemplo, de Jerusalém, que significa cidade, né? No caso aqui o nosso Rio de Janeiro, a Judéia, que significa o estado do Rio de Janeiro, e até os confins da terra, mas eu quero me deter em Samaria, em que o poder do Evangelho foi também para pregar aos samaritanos. A virtude do Espírito Santo também foi derramada para a gente pregar aos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Eu diria assim que os samaritanos para os judeus era uma imagem que eles não gostavam de ver, porque eles viam a si mesmos. Os samaritanos surgiram por causa da divisão que ocorreu no povo de Israel, o povo do norte, o povo do sul. E o povo do norte teve como capital Samaria. E tempos depois, por causa da idolatria, por causa do pecado, o povo do norte foi invadido pelo Império Assírio, e o Império Assírio exilou-se, o povo levou para a Síria e usou uma estratégia para acabar com a identidade daquela tribo, aquele povo do norte, que foi a mistura entre os povos. Então, a fé que era fraca por parte da tribo do norte, envolvida com idolatria, se misturou com outros povos, então eles perderam a identidade. E isso era um retrato negativo para o judeu dessa história que foi causada pelo próprio pecado do povo. E esse povo foi chamados de samaritanos. Eles, durante um tempo, eles foram politeístas, mas depois seguiram o monoteísmo. E durante a reconstrução do templo de Jerusalém, do muro de Jerusalém, por Neemias, os samaritanos causaram grandes embaraços à reconstrução daquelas muralhas. E no período interbíblico, que é entre Malaquias e Mateus, aconteceu um ataque dos samaritanos no templo de Jerusalém, onde jogaram ossos de defuntos. Foi um verdadeiro ataque terrorista contra o templo, uma profanação. E os judeus, como vingança, começaram às 6 horas da tarde, que seria o início do dia deles, a imprecar maldições contra os samaritanos. E eles estendiam as mãos e amaldiçoavam os samaritanos. Jesus veio nessa época, um pouco depois desse fato. A gente vê com isso a inimizade que estava ali entre esses povos, entre os judeus e os samaritanos. E Jesus disse que o poder do Espírito Santo seria para também pregar em Samaria. E eu quero, assim, lembrar vocês que aquelas pessoas que a gente considera que a gente tem algum tipo de inimizade, algum tipo de malquerência, que a gente tem uma falta de afetividade, uma falta de simpatia, uma inimizade, até uma rivalidade, elas estão incluídas no índice de Jesus. E o poder de Deus foi derramado para a gente pregar também aos samaritanos e ser testemunhas vivas do poder de Deus. Jesus quebrou e foi quebrando a inimizade que havia entre esses dois povos. Durante o seu ministério, ele passou por Samaria. E diante de um poço, ele entabulou, ele conversou com uma mulher samaritana. Duas coisas estranhas aí, né? Conversar com uma mulher e ela ainda samaritana. E essa mulher ainda tinha má fama, e Jesus sabia disso, mas conversou com essa mulher. Essa mulher reconheceu Jesus como Messias, e ela foi divulgar para os seus conterrâneos que Jesus era o Messias, e Jesus ficou 2 dias
em Samaria e muita gente ali foi ganha pelo poder do Espírito por Jesus Cristo. Jesus certa vez contou uma parábola e colocou como herói samaritano e como vilão o sacerdote e o levita, que foi muita coragem, que só podia vir do nosso Deus, do nosso Senhor, algo que deve ter tocado aqueles religiosos que tinham o sacerdote levita como seus emblemas. Mas o samaritano que agiu certo, o sacerdote levita passaram de largo. A questão foi tão séria que certa vez Jesus foi acusado de ser samaritano. E quando acusaram Jesus samaritano, estava acusando de ser uma coisa ruim, depreciativa, mas acusaram Jesus de ser samaritano. E uma certa ocasião Jesus tinha que passar por Samaria e queria se hospedar lá em Samaria. Aí o que aconteceu? Que os samaritanos perceberam que Jesus ia para Jerusalém, negaram hospedagem para Jesus. Aí veio Tiago e João, irritados com a ofensa, porque negar a hospitalidade naquela época era ofensivo. A própria palavra hospitalidade é amigo de estranhos, era costume se hospedar pessoas estranhas. E Jesus estava passando ali por Samaria e precisava de hospedagem, e a hospedagem foi negada porque ele estava indo para Jerusalém. Aí Tiago e João ficaram indignados com isso, chegaram para Jesus, eles te negaram a hospedagem? Então, Jesus, se o Senhor quiser, a gente ora aqui e o fogo do céu vai descer sobre os samaritanos. Eles queriam fogo do céu para queimar os samaritanos, porque os samaritanos negaram hospedagem a Jesus. E Jesus falou o seguinte para Tiago e João: vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês não sabem, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para resgatar. E ao fazer a promessa do derramamento do Espírito Santo, Jesus disse que a igreja receberia poder para testemunhar também em Samaria. E era o último lugar que o judeu gostaria de ir. Era o último lugar que o judeu gostaria de ir. E o que aconteceu é que a igreja se manteve em Jerusalém ali no início, e Deus permitiu que houvesse uma perseguição. Aí ali os primeiros cristãos foram espalhados, e alguns foram espalhados ali para aquela região de Samaria. E um desses foi Filipe. E Filipe pregou o evangelho ali naquela região de Samaria com poder. Muitos milagres aconteceram. Mas a igreja de Samaria estava não recebendo ainda o evangelho assim pleno. Eles só conheciam o batismo de João. E a igreja, sabendo disso, mandou Pedro e João para ensinar também o batismo no Espírito Santo. Aí Pedro e João começaram a orar pelos samaritanos convertidos. Eles recebiam o batismo no Espírito Santo. E aí a gente percebe a característica sincrética dos samaritanos, como era distorcida. Tinha um homem chamado ali Simão, que era o mago da cidade. Simão ficou entusiasmado com o poder do Espírito Santo de Deus, ofereceu dinheiro para comprar o poder do Espírito Santo de Deus, mostrando as características daquele povo sincrético que costumava misturar as coisas. E sabe que a gente tem muitas vezes preconceito de pregar para essas pessoas que são sincréticas, essas pessoas que recebem influência de vários credos religiosos. Mas o que Jesus disse, que essas pessoas também precisam do evangelho. E às vezes o crente, o servo de Jesus, não, eu não falo com fulano de tal, porque fulano de tal é uma espécie de samaritano, ele é meio místico, ele é meio
esotérico, ele tem um conceito a respeito de Deus meio distorcido, mas a igreja recebeu poder para pregar o evangelho também aos samaritanos. Aí eu te pergunto, qual é a pessoa que você tem pendência no relacionamento? Na área do relacionamento. Pessoa que você considera sincrética. Quem é para você um samaritano que você deseja o fogo divino? Que você deseja a mão pesando? Deus está dizendo para você que você tem que pregar para esses também. Os samaritanos carecem do poder de Deus também, carecem de Jesus também, precisam ouvir a mensagem do Evangelho também. E às vezes a gente deseja o fogo divino. Não, Deus tem que pesar a mão, Deus tem que fazer juízo. Mas o que Deus quer é perdoar, restaurar e fazer essa pessoa nova criatura. Porque o poder de Deus é também para a gente perdoar os desafetos. E os samaritanos são os nossos desafetos. São as pessoas que a gente passa de largo. São as pessoas que a gente não quer ver. E que às vezes são um campo missionário não alcançado. Porque a igreja não vai, são as pessoas marginalizadas, esquecidas pela sociedade, porque tem problemas, porque tem carências, porque tem vícios. Mas Jesus disse: olha, vocês recebem o poder do Espírito Santo para ser testemunha entre essas pessoas também. E às vezes, meu irmão, você tem nutrido no seu coração um sentimento de aversão por determinadas pessoas, e eu estou sendo apenas usado por Deus para dizer a você que Deus ama essas pessoas também. E que Ele quer te usar para ganhar essas pessoas para Jesus. Porque o poder de Deus é para a gente perdoar também os desafetos. Tem certas áreas do nosso coração que a gente não quer mexer. E de repente o que a gente não quer mexer é justamente isso. Mas o pastor hoje foi falar logo de samaritano. Logo desses, não, esses não. Quero ir para todo mundo pregar o Evangelho, mas para Samaria não quero ir não. Eu vou até os confins da terra, mas para os samaritanos eu não vou não. Para os samaritanos eu não vou não. Vai mexer com muita coisa, vai me lembrar que eu peguei lá atrás, que a gente se dividiu por causa do nosso próprio erro. Vai lembrar questões muito íntimas, muito particulares, e eu não quero mexer com isso. Mas lembrar que Pentecostes, o que aconteceu com Pentecostes foi para unir todas as nações em torno de Cristo. Babel foi para dividir, porque foi um projeto humano, Torre de Babel. Foi um projeto de autossuficiência, de arrogância humana. Mas aquilo que foi o projeto de Deus foi para unir todas as pessoas em torno de Cristo. Meu pai costumava dizer que já viu muita igreja se dividindo por causa de doutrina. Mas sabe que uma coisa que une as pessoas da igreja é quando todos desejam evangelizar. Quando todos se unem para pregar o Evangelho, aí a barreira se desfaz. Porque nós somos chamados para ser embaixadores da reconciliação.
É para dizer ao mundo: vocês estão separados de Deus e Deus quer unir vocês através de Cristo. E nós somos embaixadores da reconciliação com Deus, mas com o próximo também, meu irmão. E quando o poder de Deus vai em um lugar, o avivamento, as pessoas se unem, se amam e vão pregar o Evangelho, inclusive para os samaritanos. Quem é o samaritano para você? Quem é? Às vezes pode ser um parente que você não fala, um parente que você não fala. Não, ele para mim é como samaritano. Os samaritanos eram de origem o mesmo sangue do povo judeu. Mesmo o sangue do povo judeu. Era um familiar distante, agora separado, sincrético, miscigenado. E eles estavam divididos, um amaldiçoando o outro. E Jesus veio para dizer: ó, a barreira de inimizade caiu. A barreira de inimizade foi desfeita. Agora eu pego o samaritano, agora eu pego o judeu, eu pego o gentil e faço tudo uma única família, a família de Deus. Agora não há entre nós grego, cita, bárbaro, livre, mulher, homem, judeu, gentil, samaritano. Agora o que há entre nós é a família de Deus, independentemente da origem. Isso é o que o poder de Deus faz. O poder de Deus faz isso e ajuda a gente a curar e cicatrizar as feridas, as pendências de relacionamento. O disse-me-disse, a inimizade, a porfia, tudo isso o poder de Deus vem para desfazer e para que a gente possa viver realmente como membros da mesma família, porque nós somos unidos pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Amém. Que isso seja feito em nossa vida. Eu não sei se os irmãos perceberam o que eu falei. Aqui o Miguel falou sobre Atos 1:8 no início, a gente não falou nada. A outra irmã leu o texto sobre os samaritanos, também não foi falado nada. Ela leu sobre a mulher samaritana. E eu estou pregando esse tema. É o que o Espírito Santo está querendo dizer a você, que chega de você querer o fogo divino para os samaritanos. Chega, se você tem algum samaritano na sua vida, chega de querer o juízo de Deus, a mão pesando sobre ele. Queira que o perdão de Deus alcance esse também, e que a misericórdia de Deus alcance também. Ele te amaldiçoou, ele jogou ossos na tua vida, profanou a sua vida. Em vez de amaldiçoar 6 horas da tarde, 6 horas, comece a abençoar aquele que te perseguiu, porque o poder de Deus te capacita para isso. Às vezes, como eu falo, o povo se apega: não, foi vento, foi fogo, foi língua, estrangeiro, ou estranho, etc. A gente apega sobre isso e esquece da essência. Gente, é tempo de sair, é tempo de pregar o Evangelho a toda criatura. E gente que está afastada, que hoje está totalmente desregada, sem compromisso ético, sem domínio próprio, essas pessoas precisam ser resgatadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus, e fazerem parte dessa família, como naquela cruzada do Nilson Amarafonini no Maracanã. Venha fazer parte agora da família de Deus. Toda Maracanã cantando o cântico sobre a família de Deus. Nós temos essa mensagem, que em Jesus Cristo nós somos um,
E em Jesus Cristo nós vamos sair aqui de mãos unidas, e essa igreja vai continuar cumprindo o ID de Jesus e pregando também para os samaritanos, e assim seja, para a glória de Deus. Amém? Abaixe sua cabeça. Eu queria fazer um convite a você. Você vai atender. Sabe disso, que a maior presença aqui é a presença de Deus. Então esse convite você vai atender um convite como um convite de Deus para você. Eu quero que você lembre de certas questões que você tem, e você pense agora que essa vida precisa também do Evangelho, precisa entregar a vida a Jesus. Que hoje que Deus quer derramar poder para você vencer essas questões e ser uma testemunha eficiente também em Samaria. Deus quer que você seja uma testemunha eficiente também em Samaria. Assim seja, para a glória do nome dele. Então, se você quer entregar na vida ao Senhor essas questões que você tem, essas pendências, e quer dizer: Senhor, eu quero ir até os confins da terra, mas eu quero pregar também aos samaritanos, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Você vai dizer com isso: Senhor, eu quero o teu poder, eu quero a tua unção para pregar o Evangelho a toda criatura, mas eu quero a tua unção para pregar também em Samaria, porque esta é a tua vontade. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Quem não vier vai ficar de pé. E você quer sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu vou me ajoelhar, e quem puder se ajoelhar, vamos pedir o poder do Espírito Santo, ajoelhados na presença de Deus, para o Senhor desfazer toda essa inimizade, toda essa porfia, toda essa contenda. O Evangelho precisa ser pregado, e as vidas estão carentes, precisando do Evangelho, da salvação, da libertação. E Deus está chamando hoje para nós um compromisso. Senhor, eu vou pregar para os samaritanos também. Eu quero os confins da terra, mas eu quero ganhar os samaritanos para teu filho Jesus também. Oh Pai, vem com teu poder e glória agora, Senhor. Senhor, essa virtude do Espírito Santo que continua sendo derramada sobre o teu povo, esse poder, essa autoridade que vem do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós agora, Senhor. Senhor, tu desfez todo o muro de separação. Não há agora, Senhor, gentios, cita, bárbaros, livres, mulheres, homens, samaritanos ou judeus, agora um povo só. E nós queremos pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor. Senhor, vem com poder e glória, batizar no teu Espírito Santo, vem avivar esse lugar, encher da tua graça, da tua misericórdia, do teu avivamento, da tua unção, do teu poder. E desfaz toda questão, toda divisão, toda inimizade, toda contenda, toda porfia. Vai unindo as pessoas, vai, Senhor, derramando o teu amor que já está derramado nos nossos corações, e que possamos ser usados poderosamente, Senhor, pelo teu poder. A tua graça seja derramada, a tua misericórdia seja derramada, e essas questões sejam resolvidas, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, tu queres, Senhor, abençoar, tu queres renovar. Aviva a tua obra, aviva as nossas vidas, Senhor, e que possamos viver no teu amor. Se eles nos ofenderam, se eles nos magoaram, Senhor, nós abençoamos eles agora. Se eles profanaram a nossa vida, se eles fizeram um ato de violência contra a cada um de nós, nós pedimos o teu poder, Senhor, o teu poder para essas questões serem resolvidas, Senhor. Nós cremos no teu poder, naquilo que tu queres fazer. Vai operando o teu milagre agora. Cada um aqui é embaixador da reconciliação.
Então não cabe mais inimizade, não cabe mais contenda, não cabe mais porfia. Toda a barreira de inimizade caiu por terra. Agora toda criatura precisa ouvir a pregação do Evangelho. Usa essa igreja com poder e graça, Senhor. Usa poderosamente. A mangueira seja ganha para Jesus. Todos os bairros adjacentes sejam ganhos para Jesus. O verdadeiro avivamento venha desse lugar, Senhor. Que essa igreja seja unida cada vez mais, os membros sejam unidos, que as inimizades sejam desfeitas, que as questões sejam resolvidas. Nós queremos o poder que vem do alto. Esse fogo do Espírito que une as pessoas seja derramado sobre nós e queimando, Senhor, no nosso coração toda barreira, toda inimizade. E desde agradecemos desde já, porque muitos desses samaritanos que hoje nós consideramos samaritanos vão ser ganhos para Jesus. E nós vamos ver toda a nossa família salva. Nós vamos ver esse bairro salvo, o Rio de Janeiro salvo, o Evangelho sendo alcançado em todo o mundo, porque Tu tens feito grandes coisas nesse lugar. E desse lugar Tu vai levantar cada vez mais profetas, missionários, pastores, pregadores da Tua palavra, obreiros, levitas abençoados, adoradores, cheios da Tua unção, da Tua graça. Aviva, Senhor, nós estamos diante de Ti, clamando e buscando a Tua presença e pedindo essa unção doce, essa virtude do Espírito Santo maravilhosa. Pai, obrigado desde já, porque Tu atendes a nossa oração, e a nossa oração está sendo respondida, e muitos milagres vão ser testemunhados. O Teu povo vai testemunhar, porque aquele que nos ofendeu vai se converter, e vai se tornar irmão nosso, Senhor, vai se tornar um irmão nosso, não mais um inimigo, não mais um adversário, não mais um perseguidor, mas vai ser alguém que vai fazer parte da nossa família. Assim seja, ó Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.